Olá amigos, a paz do Senhor. Fiz uma sequência de 4 vídeos sobre Gênesis. Quero pedir a vocês que ainda não são inscritos no canal, que estão vendo esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, para que você possa estar recebendo outros vídeos contendo a palavra de Deus. E você que já é inscrito, compartilhe o vídeo. Isso é muito importante, não para mim, mas para que outras pessoas também possam estar ouvindo a palavra de Deus. Ok? Fique na paz do Senhor e vamos para a leitura. A criação do mundo. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento os céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: faça-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminassem a terra, presidissem ao dia e à noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o 4º dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enche as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o 5º dia. Deus disse:
Produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus, criou homem e uma mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, e a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde, e depois a manhã. Foi o sexto dia. Irmãos, imagine o planeta Terra, uma bola e nela apenas águas. O Espírito de Deus andava sobre essas águas. Então, Deus disse: haja luz. Então, quando houve a luz, Deus chamou dia, pois esta luz Deus colocou por um breve espaço de tempo, tempo este que Deus chamou dia, e outro espaço de tempo Deus chamou trevas, ou seja, a noite. Por essa razão, Cristo diz no Novo Testamento que os que são do dia são da luz, mas os que são das noites são das trevas. Depois de ter feito as luzes, Deus fez separação entre as águas, uma parte abaixo do céu, que Deus chama de firmamento, o céu, e outra parte acima dos céus. Em seguida, o Senhor ordenou que as águas que estivessem embaixo do firmamento, céu, se ajuntassem no mesmo lugar, e assim aparecesse o elemento árido, que nós chamamos terra. As águas juntas, Deus chamou mar, e o elemento árido, terra. Daí, Deus ordenou que a terra produzisse todo tipo de árvores contendo frutos. Depois, o Senhor criou os luzeiros nos céus para separar o dia da noite, ou seja, a lua e as estrelas, e que servissem de sinal para os tempos. Esses luzeiros Deus colocou para alumiar a terra. Depois criou os peixes e todos os animais marinhos e todos os seres viventes da terra. Terminado isso, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Deus criou o homem e disse: crescei e multiplicai, enchei a terra e dominai-a sobre todos, tanto os animais marinhos como os terrestres. Deus fez tudo isso em 6 dias. Irmãos, em Gênesis a gente vê algumas passagens dizendo: sobreveio a tarde e o amanhã, o primeiro dia. Por quê? Porque o dia começa a partir das 6 horas da tarde. Começa às 6 horas e vai até às 6 horas da tarde do outro dia. Hoje a gente crê que o dia começa à meia-noite. Quando dá meia-noite já é um novo dia. Mas nos tempos bíblicos, na antiguidade, no passado, não era assim.